Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, onde a conversa é informal, mas o conteúdo não. Nesta série Papo de Vendedor, discutiremos sobre técnicas e habilidades complexas que mostram que vender não é para qualquer um. Ser um bom vendedor não é ser só bom de papo. Por favor, se inscreva, ative o sininho para receber os novos vídeos. Por último, dê o joinha nesse aqui. Isso ajuda bastante o nosso canal. Olá, vendedores e vendedoras desse Brasilzão, tudo bem com vocês? No papo de hoje, iremos falar sobre um método criado aqui dentro da aceleração de vendas. Eu tô com o pai da criança aqui do meu lado. Fala, Marcelão. Cara, 5550. O nome é demais, mas o povo quer saber. O que é isso e como isso vai me ajudar a vender mais? Legal, Filipão, tudo bem? Bom a gente começar aqui mais um podcast da aceleração de vendas. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. 5550 foi uma metodologia que nós desenvolvemos baseado no processo de prospecção. Então sempre tem aquele momento ali em que você precisa se dedicar a fazer aquela abertura do telefonema, aquela primeira ligação, aquela ligação que a gente chama de porta fria, ou um contato mais frio, né? Primeira recomendação é que a gente faça o que a gente chama de cold call 2.0, ou de uma ligação não tão fria, em que eu já estude meu potencial cliente de maneira mais precisa e com um pouco mais de conhecimento antes da minha ligação. Mas isso é papo para um outro podcast, para a gente falar de perfil ICP, né, perfil de cliente ideal e etc e tal. Vamos falar então do 5550. Depois que eu fizer esse mapeamento, eu vou entrar ali no primeiro processo, que é fazer a ligação para esse cara. Nessa ligação, a gente fala que a gente tem 5 segundos para despertar nele uma empatia, para poder passar 5 minutos nessa ligação vendendo a reunião, e ainda não é o momento de vender o produto. Então, basicamente, são essas 3 etapas. 5 segundos que eu tenho para convencê-lo a ficar 5 minutos na minha ligação, para eu convencer ele a me vender ou me dar um espaço na agenda dele de 50 minutos, onde eu vou vender meu produto. Cara, então pelo que eu entendi, a gente tem 5 segundos para poder falar por 5 minutos e aí agendar uma reunião de 50 minutos já presencial, física, né? São 3 etapas. Então eu vou pedir para você apresentar uma por vez aí, começando pelos primeiros 5 segundos. Legal, bom, a gente tem uma questão que é uma frase bem famosa, né, que a primeira impressão é a que fica. E é super importante quando você vai começar um processo de ligação, de fazer uma série de prospecções, às vezes 10, 20, 30 ligações por dia, que você se atente ao seu tom de voz. A gente costuma falar, é preciso falar sorrindo, né? Então abra um sorriso e fale sorrindo, para criar essa energia positiva e esse ar, de fato, de empatia com o seu interlocutor. Então essa primeira abertura, primeiro, você tem que estar com esse entusiasmo. Se for necessário, comece por aqueles clientes mais frios, e depois desses clientes mais frios, você, quando tiver aquecido, parte para os clientes que são menos frios, já uma pessoa que você tem um relacionamento, etc. E tal. E aí tem uma coisa muito importante nessa primeira impressão que fica, que o seu cérebro ele reage e você às vezes toma muitas atitudes antes mesmo de você pensar nisso. Não sei se você já pensou sobre isso, Filipão. O nosso cérebro tem uma parte que chama cérebro reptiliano. É basicamente aquele que deixa a gente fazer as coisas sem ter que pensar. A gente está respirando agora e não está pensando. É o cérebro reptiliano. E aí, pegando então essa história dos 5 segundos, eu acho que eu posso dizer que eu tenho 5 segundos para convencer o cérebro reptiliano do cara que está do outro lado da linha. É mais ou menos isso, né? E aí me vem à cabeça um outro termo que a gente usa bastante aqui dentro da aceleração de vendas, que são os gatilhos mentais. Então eu vou perguntar para você se a gente consegue fazer uma associação desses primeiros 5 segundos com os gatilhos mentais que a gente tanto fala aqui dentro. Sim, tem tudo a ver. Gatilho mental, na verdade, são os estímulos que você oferece aos seus interlocutores, possíveis clientes, que disparam nele emoções e, se possível, que você consiga conduzir para que essas emoções gerem uma atitude no sentido da sua compra, no sentido da onde você está tentando trabalhar a persuasão do seu cliente. Por exemplo, né, quando a gente fala assim, urgente desperta lá no nosso cérebro reptiliano alguma característica de algo que precisa ser feito agora, nesse momento. E o seu inconsciente, o seu cérebro reptiliano, ele já te coloca em estado de alerta. Então, por isso que você vê muitas vezes no processo de venda urgente, compre agora e não deixe para depois. Então, tem tudo a ver com os gatilhos mentais, que são as palavras, as formas com que você aciona essa parte do cérebro que toma uma decisão inconsciente e, no fundo, você está praticando uma ação talvez consciente, né? Todo mundo já comprou aqui um produto por uma marca.
estava passeando no shopping, viu um produto, gostou e comprou. Naquele impulso, aquela venda por impulso é o que a gente chama de gatilho mental, ou algum gatilho mental foi acionado para você tomar aquela decisão. Eu acho que fica aqui o nosso compromisso com os nossos ouvintes de fazer um episódio só sobre gatilhos mentais, né? É um tema super pertinente. Mas que demais, a gente achando que pode controlar tudo e na verdade é o nosso cérebro que está dando todos esses comandos. Mas voltando ao 5550, você precisa falar então sobre esses 5 minutos e o que eu tenho que falar nesses 5 minutos para poder marcar essa reunião depois. Eu já tenho que sair falando tudo que eu puder nesses 5 minutos? Como é que é? Na verdade, o que a gente costuma dizer, então, que depois desses 5 segundos, você conseguiu despertar um interesse no seu interlocutor para fazer o seu processo de venda. Nos próximos 5 minutos, que ele vai te dar essa oportunidade de falar, você não deve necessariamente sair vendendo o seu produto. Você tem que vender a importância que é e tudo que você tem de conhecimento para trazer para esse cliente na sua reunião de 50 minutos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho que vender a reunião. Eu não vou sair falando todos os benefícios do meu produto. Eu vou primeiro dizer quem eu sou, vou mostrar que eu tenho autoridade, eu vou mostrar um case de sucesso, vou fazer uma pergunta aqui para ele, para saber se ele tem interesse no assunto ou não, porque eu não quero marcar reunião com qualquer um, quero marcar reunião com quem tenha interesse. Depois da pergunta dele, eu continuo com mais um outro exemplo que tem muito a ver com o caso dele, e a partir daí eu começo a vender a reunião. E uma dica super importante, Filipão, para falar desse aspecto, assim, comece com afirmações que você sabe que o seu interlocutor vai concordar. Quando a gente começa ganhando sims no começo da conversa, a gente tem mais chance de poder, então, conseguir um sim também para a reunião. Então, nesses primeiros 5 minutos, é importante você vender a reunião. Por exemplo, você vai dizer, eu tenho feito uma série de atividades em empresas do seu segmento, seja ele qual for, e eu tenho conseguido aumentar 30% as vendas do seu segmento. Faz sentido a gente marcar uma reunião para eu te apresentar como eu tenho feito isso? Faz sentido a gente falar um pouco mais profundamente para entrar em detalhes do seu segmento e mostrar quais são as oportunidades que eventualmente você está perdendo? Então, é nesse momento que você vende a reunião. Então, nesses primeiros 5 minutos, o objetivo não é vender seu produto, é vender qual valor vai ter para ele ficar 50 minutos ouvindo a solução que você tem para apresentar. Isso parece ser o mapa da mina das ligações, né? Falando assim, parece fácil. Eu sei que tem essa última parte que é presencial, mas antes da gente falar dela, para quem está nos ouvindo e quer começar a implementar o 5550, ou na sua empresa, pode ser um gestor comercial, um diretor comercial que está nos ouvindo, ou pode ser um vendedor que simplesmente quer implementar isso na rotina comercial dele. Quais seriam os primeiros passos e em quanto tempo, mais ou menos isso pode estar consolidado com os scripts e com todas essas questões? Muito boa a sua pergunta. Essa metodologia é uma metodologia bastante simples que você consegue aplicar no seu dia a dia depois de ouvir esse podcast. Você pode acessar os nossos canais aí, vocês vão encontrar mais materiais sobre o 5550. E basicamente é você gastar ali 2, 3 horas construindo o script, qual a frase de abertura que mais funciona, quais são os argumentos que eu vou utilizar, quais são as palavras que mais fazem sentido para o meu cliente, e a partir daí você já começa a aplicar. Então, assim, é algo bastante rápido. A gente, quando implanta empresas, faz em workshops de 4 horas, né, meio período, já consegue desenhar todo esse flow, entender o perfil do cliente, desenhar os argumentos, e a partir daí, o que é super importante, documentar, escrever e colocar como um guia na sua mesa, no seu computador. Porque você tem que botar seu cérebro para descansar. Você deve fazer isso de maneira tão repetitiva, ainda com empatia, com o calor da ligação, mas tão repetitiva que você não precisa mais pensar. E a partir daí você vai colocar seu cérebro para pensar no momento de uma eventual adversidade ou no momento de uma eventual objeção. Aí seu cérebro vai entrar em todo vapor. Então, é algo que, se você gastar aí 3 ou 4 horas, seja no formato de workshop, ou você eventualmente sozinho, consegue já produzir um bom material para esse projeto, para essa metodologia. Né? Essa parte de economizar a energia do cérebro é uma coisa muito importante, porque o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia, né? Então, o cérebro, naturalmente, ele é procrastinador. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado para não ficar empurrando tarefas. E essa implementação do 5550 deve ser mais ou menos como escovar os dentes. Eu tenho que fazer todo dia, um pouquinho por dia. Bom, acho que com persistência e determinação dá para fazer. Tá, voltando aqui ao 5550. Então, eu consegui convencer o cérebro reptiliano do meu cliente, eu usei todo o meu arsenal de gatilhos mentais, falei por 5 minutos e agora eu agendei a reunião. O que eu faço nessa reunião? Legal, agora é hora de você vender de fato o seu produto. Então você vai ter ali 50 minutos na agenda do seu cliente, seja ele via videoconferência, seja presencialmente,
E aqui é importante focar muito na questão corporal, na comunicação corporal. Então, estar bem vestido, conseguir ter a postura para apresentar, ter um bom tom de voz, porque quase 60%, 70% da nossa comunicação é via o corpo entregando as nossas ideias, propostas ou intenções. Então, nesses 50 minutos, você tem que focar primeiro na sua, com que energia, com que intenção você vai, então, promover o seu produto. Quando você chega na frente do cliente, é importante que você tenha ali uma apresentação de não mais do que 7 ou 8 slides e que no primeiro ou no segundo slide você já consiga conectar com as dores do cliente. É importante ter empatia e principalmente conseguir, quando você estiver apresentando o seu produto, você colocar já nos primeiros slides, se não no primeiro, no segundo, dizendo, eu atendo empresas que têm esse problema, esses problemas, essas dores, e resolvo dessa forma. Nesses 2 slides você já vai conseguir mostrar para a pessoa se ela tem interesse no seu produto ou não e o que você pode fazer por ela. Então concentre-se em gastar energia, no que você vai falar, quais são os exemplos que você vai colocar na sua apresentação. Quer ver um erro muito comum aqui, Filipão? O pessoal começa falando, minha empresa tem 60 anos, é localizada no endereço tal, tem tantos mil funcionários. E ninguém está preocupado com a sua empresa. Estou preocupado qual é a solução que você traz para um problema que eu tenho. Então, nesse primeiro momento, nessa abertura dos 50 minutos, eu mostrar quais são as dores que eu resolvo e como eu resolvo. A partir daí, eu tenho que me aprofundar um pouquinho na solução, para poder mostrar para o cara, aqui são os detalhes de como é que eu aplicaria se fosse no seu caso, e fechar possivelmente com uma prova social, que é um outro gatilho mental, com depoimento de um ou mais clientes que usaram a solução e estão satisfeitos. Então essa talvez seria o enredo natural de uma reunião, que não vai durar mais do que 50 minutos, para você ser bem objetivo e vender a necessidade do seu interlocutor comprar o seu produto. Acho que o tempo hoje é uma coisa super importante para todas as empresas, então conseguir economizar o tempo do cliente é importante. Bom, Marcelo, você dando a receita assim, eu vou ter que chamar de Ana Maria Braga das vendas aqui, viu? Brincadeiras à parte, eu acho que o 5550 é uma daquelas coisas que se perpetuarão no mundo das vendas. Acho que a gente está chegando no final desse podcast, por isso eu vou pedir para você passar um resumão aí do 5550, pessoal de vendas que está nos ouvindo agora. E claro, se você tiver mais alguma dica, por favor, estamos aqui para te ouvir. Legal, então acho que para resumir assim, as tarefas que são repetitivas e que você tem que fazer muitas vezes ao longo do dia, é importante que você pare, gaste uma energia, estruture essa tarefa para que ela entre na rotina, para que você execute com mais facilidade. E você vai ver que ao longo do tempo, quanto mais você fizer o processo do 5550, o processo de aproximação de uma forma com rotina, com planejamento, mais eficiente vai ser. Eu posso garantir que você vai se surpreender quando você estiver voando com esse processo, porque você vai ver que sua efetividade vai melhorar muito, o seu gasto de energia para as conversões vai reduzir, porque você vai conseguir ser mais preciso e, principalmente, você vai ter uma apresentação mais clara e mais consistente e os clientes vão ver isso também de um lado positivo. Às vezes eles até podem não comentar, mas vão perceber, nossa, que reunião objetiva, como essa reunião foi boa. E quando eu deixo a reunião por conta do improviso, de algo que eu já sei, que eu faço fácil, eu talvez tenha o risco de deixar minha reunião um pouco mais enfadonha. Então, deixar a reunião objetiva, precisa, vai com certeza gerar uma boa experiência no começo dessa jornada de compra com o seu cliente. Bom, acho que a gente já tem um tema para o próximo episódio, né? São os gatilhos mentais e também a questão do treinamento comportamental do DISC. Marcelão, eu acho que assim, a gente sempre diz aqui na aceleração de vendas que todos esses nossos materiais eles são importantes para o pessoal utilizar nos treinamentos das suas equipes, né, ou compartilhar com o colega e tudo mais. Por isso, se você que estiver nos ouvindo recebeu esse material ou de um colega de profissão ou do seu chefe, valorize muito essa atitude, porque ele está preocupado com o seu desenvolvimento, com o seu desenvolvimento como profissional e com o desenvolvimento da sua empresa também, né? Eu já estou ficando por aqui. Agradeço a você que nos ouviu. Marcelão, suas últimas palavras agora. Bom, queria agradecer a todo mundo que chegou até agora, desejar muito obrigado. Nós temos um e-book que trata sobre esse tema bastante profundo. Quem quiser, acione a gente nos nossos canais ou no meu Instagram, @MarceloCharra. Charra se escreve SCHARRA, ou no meu LinkedIn/Marcelo Charra, e vai ser um prazer colaborar com vocês, continuar colaborando com vocês. Um recado que eu dou sempre é o seguinte: use esse material para treinar seus pares, seus vendedores, reforçando aqui as palavras do Felipe,
É sempre legal quando a gente recebe um conteúdo de qualidade, a gente vê que aquela pessoa que nos indicou mandou com carinho, com o objetivo de fazer a gente evoluir. Então, um forte abraço. Minha missão aqui, junto com o Felipe, é a gente conseguir ajudar a acelerar as vendas, mostrando sempre que o vendedor é o protagonista do progresso e da prosperidade. Um forte abraço a todos. Anotem essa frase, o vendedor é o protagonista do progresso. É isso, vamos ficando por aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Claro, compartilhe com quem quiser e quantas vezes forem necessárias. Utilize os vídeos do nosso canal para treinar o seu time comercial. Essa é a missão da aceleração de vendas. Mas, se preferir, entre em contato conosco para desenharmos uma solução personalizada à distância ou presencial e potencializar o resultado dos seus vendedores.